Fala pessoal, como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal e o tema do vídeo de hoje é o extremismo político e social brasileiro. Esse é o tipo de coisa que às vezes até quem está no próprio país, né, aos poucos começa a perceber. Você vê até aqueles papos assim, né? Ah, antes no Facebook o negócio não era tão chato, né? Ninguém era tão politizado. Aí vem até um argumento bom, né, que diz, não era tão confrontativo porque só existia um lado da moeda, né? E depois passou a ter o segundo lado da moeda, então passou a ter algum confronto, até que é um argumento válido para a gente ter. Mas essa questão de você olhar e observar, né, o extremismo, estando dentro do ambiente extremo, você enxerga que tem algo errado ali, você enxerga que tá chato, você enxerga que o Facebook também é mais tiozão, né? Então ele fica um pouco mais chato com o Instagram, mas o Instagram já está indo para esse lado também. Mas ainda assim, quando você vê de dentro, você não tem uma ideia do quão extremo é. E como eu falei, né, em alguns vídeos atrás, né, eu vim passar um pouquinho de tempo no Brasil e depois de uns anos aí fora, você chegando aqui e comparando com o que você viveu nos últimos anos, você consegue enxergar um pouco mais o choque. Porque quando eu morava no Brasil, eu acabava não percebendo, porque tipo assim, ah, beleza, isso aí é chato, mas é meio que normal. E aí você vai para fora, você nem lembra do assunto político. E aí quando você volta, você vê assim aquele clima de disputa, quase como se fosse véspera de eleição, ou até mesmo uma final aí de Campeonato Brasileiro, Flamengo contra Vasco, o Rio de Janeiro dividido ao meio ali, ou então Corinthians e Palmeiras, em São Paulo ali dividido no meio, né, e só se fala nisso. E eu comecei a ver que o Brasil tem esse clima com política e questões sociais. E isso é completamente desnecessário. Em outros lugares, você também vai ter locais ali que estão preocupados com questões políticas, com questões de imigração, com questão de trabalho, de imposto, de entrar ou sair de União Europeia, mas as pessoas sabem viver também normal. É engraçado que assim, hoje mesmo eu entrei no Uber, não vou falar a cidade que eu tô agora, porque, enfim, não gosto de ficar dando muito detalhe da minha vida, né? Mas se bem também que quando esse vídeo sair, né? Vai ser talvez daqui umas 2 semanas, se bobear, pode até ser que nem esteja mais no Brasil quando ele saia, né? Mas de qualquer forma eu tava no Uber, e assim, em 5 minutos de conversa, o cara teve que entrar no assunto e já meio que deixar claro que ele é bolsonarista. E aí, beleza, né? Se eu fosse votar no Brasil, eu também votaria em qualquer um que não fosse do PT. Vai entrar aqui no caso se eu acho que a família Bolsonaro é a solução ideal ou não. Eu acredito que existem candidatos melhores, né? Mas qualquer coisa também é menos pior do que Lula. E aí, enfim, o assunto não era esse, entendeu? A gente estava ali falando de coisa aleatória no carro, mas em 5 minutinhos de conversa, o cara sentiu na necessidade de entrar em assunto político, de expor o quanto ele gosta de uma coisa, quanto ele não gosta de outra. E aquilo ali me deu um clique de falar, caraca, podia trazer um vídeo disso. Porque eu pensei, cara, ele tá ali fazendo o trabalho dele. E eu, como passageiro, poderia muito bem ser do outro lado da moeda. Qual era a necessidade dele criar um clima desagradável só porque ele sente que ele precisa, a todo custo, falar daquele tema? Que ele precisa toda hora mostrar o quanto ele gosta ou não gosta. Cara, acredite ou não, você consegue é, passar meses sem falar de assuntos políticos, assim, sociais, com pessoas que você não tem um contato tão próximo. É plenamente possível. Você pode falar de tantas outras coisas ali dentro do carro. Você pode também não falar. Tem necessidade nenhuma, né, de você entrar nessa, de qual lado que você é, lado A ou lado B. E é até engraçado que os caras que são muito afobados nisso aí, eles não conseguem entender que tem gente que tá mais no grupo do cagando e andando. Eles acham que todo mundo ou é vestindo a camisa de um lado ou vestindo a camisa do outro. Sendo que, na verdade, a maioria das pessoas estão ali no meio,
numa situação de um pouco mais de neutralidade, e tem a galera que tá cagando e andando. Eu mesmo sou do tipo que, assim, no dia a dia não tem muito que eu possa fazer. Eu posso, talvez, votar, eu posso, talvez, tentar passar algumas minhas opiniões à frente, mas é muito daquela que o cara que já é convertido é muito difícil você desconverter, né? Até porque o cara começa a entrar naquela questão do. Eita, fugiu o nome aqui, dissonância cognitiva, né? Você pode mostrar dados para ele que não vai adiantar nada, ele vai falar que quem fez a pesquisa é um fascista, enfim, vai inventar um monte de coisa, né? Para poder negar aquela informação ali e continuar com a narrativa dele. Então, assim, os caras também estão tanto nesse clima assim meio que de guerra, que acredito que você ou é de um lado ou é do outro. Uma situação, né, para não dizer que isso não acontece em lugar nenhum, que eu vejo muito no leste europeu, em relação à Rússia contra a Ucrânia. Porque o que acontece? Eu não tenho um posicionamento nisso aí. Primeiro, o que eu entendo a fundo da cultura desses dois países eslavos? O que eu entendo a fundo, né, do que foi feito por um presidente, que foi feito por outro? Quem apoia um, quem apoia o outro? Eu não vivo essa realidade. Por mais que eu basicamente viva no leste europeu, é algo recente. Eu ainda estou dominando o idioma dos caras, ainda não tenho um grande conhecimento ali. Eu não tenho necessidade de opinar. A gente não precisa opinar sobre tudo, ter opinião sobre tudo, torcer sobre tudo. Você pode muito bem falar, cara, eu não sei. E aí muita gente toma o fato de eu ter ido algumas vezes para a Rússia, ali no leste europeu, como uma declaração de apoio. Eu falo assim, galera, tenta entender o seguinte: eu sou brasileiro. Eu não tenho parente russo, eu não tenho parente ucraniano. A Rússia não dominou meu país na União Soviética. A Ucrânia também não tem conexão nenhuma comigo. Eu não falo muito bem o idioma dos caras, eu não conheço muito da cultura. Acabei de chegar, não tenho opinião, é só uma viagem. E às vezes o pessoal que está muito ali no olho do furacão não consegue entender isso. Porque ou ama ou odeia um país. Aí você aparece lá e ele vai projetar isso aí em você. É que nem, sei lá, imagina se Brasil e Paraguai tivesse aí uma treta parte 2 aí, né? Vamos lá, você reencarnou Solano Lopes aí, vambora. Aí um cara lá do Japão, mano, o que o cara tem a ver, sabe, com treta de Brasil e Paraguai? Às vezes o cara foi lá pro Paraguai porque a empresa dele pediu para ele ir lá, foi lá, carimbou o passaporte. Aí 5 anos depois, a esposa quer passar as férias no Brasil e vai lá levar a esposa. Aí você vai ver no passaporte que ele esteve no Paraguai. Ah, olha só, cara tá no Paraguai, você é inimigo, tu é espião. As pessoas falham em entender que nem todo mundo está envolvido nos problemas dela, né? Nem todo mundo é time A ou time B. Tem gente que só não é time nenhum. Ou então você simpatiza com o time, mas também não está se importando tanto. E você vê que esse clima no Brasil é muito pesado. As pessoas fazem muita questão de se posicionar. São dois lados muito opostos. E não é só a questão da política, tá? Eu também até botei no título do vídeo, a questão social também. Então, por exemplo, eu até comentei no vídeo de São Paulo que eu considero que as brasileiras são muito militantes políticas. E eu expliquei que lá na Europa, por exemplo, já ficou cringe para a geração Z esse negócio de ser extremista na militância. Então a guria milênio às vezes era aquela feminista mais não pode falar isso, não pode fazer aquilo, aquela franjinha Rivotril e um monte de regrinha chato pra caramba. As gurias mais novas viram aquilo e falaram, puta, mano, como é que vergonha alheia, né? Que troço mala. E nem foram muito para esse lado. Em alguns países, no entanto, isso aí entrou na cultura. Então, por exemplo, a Espanha, ao meu ver, é um país que é muito esquerdista. Tá? Muito esquerdista mesmo. Mas não é muito esquerdista no sentido político, no sentido de vamos votar no fulano.
é muito no sentido cultural. Então é a cultura woke. E por que eu falei esquerdista? Porque veio da esquerda, tá? Esse negócio da cultura woke. Então, culturalmente, é muito desse lado. Mas não é tanto um negócio político. Vai votar no fulano, no ciclano. Então você sai para trocar uma ideia, a guria não vai ter aquela de ficar militando tanto. Mas ela vai ter muito daquele feminismo enraizado nela, de às vezes você falar que faz XYZ na tua vida, e já, isso é coisa de macho hétero tóxico. Isso aí pode acontecer. Então, assim, é bom tu dar uma filtrada antes para não perder teu tempo. Mas não é, por exemplo, uma militância ativa. É só uma cosmovisão diferente. Do mesmo jeito que também, sei lá, vai um homem ocidental na Rússia e daí ele fala que acha legal a ideia da mulher trabalhar e dividir as contas. A mulher russa vai olhar para ele assim, espantada e com nojo, porque é algo muito, muito, muito diferente daquilo que ela cresceu, né, aprendendo com a mãe dela. Então, assim, não é questão também assim de é, político, né? Então na Rússia vota em qual partido? Não, é uma questão cultural. Né? A cultura de lá é uma cultura mais conservadora, onde o homem é o provedor. E o homem que não provê é fraco, na cultura de lá. Já numa cultura, por exemplo, como a espanhola, é isso. O homem tem que basicamente é, triturar o testículo dele ali, porque se ele mostrar o lado masculino dele, nossa, é quase que uma ofensa, né? A guria tem medo de andar com um homem masculino porque ela aprendeu que aquilo ali é um homem perigoso. Aí fica andando com aqueles molequinhos espanhol lá que é estrogênio em cima de estrogênio. E aí o que acontece? Não é, por mais que assim elas tenham essa coisa dentro delas, que vão olhar para caras como eu e alguns outros e já vão, ai meu Deus, não posso nem chegar perto. Ter umas ziqueziras dessa. As que não têm, né, às vezes uma implicância tão grande ali com aquilo que tu representa, não vão ficar enchendo papinho na tua cabeça dessas questões políticas e sociais. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Enquanto que a brasileira, até hoje, ela é politicamente muito ativa. Então, assim, lá no leste, por exemplo, quando eu tô ali no aplicativo, acho que o Bumble tem ali um negócio de visão política. E às vezes está lá, direita, esquerda, apolítico. Eu coloco apolítico no meu, tá? E aí eu vejo que assim, quando uma gringa lá coloca que é da esquerda, velho, dá nada, tá? Mas não dá nada mesmo. Né? Você vai sair com ela na rua, é uma menina normal, 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 normal de tudo, tá? Às vezes quando você vai ver, é uma coisinha ou outra que ela vai pro lado da esquerda, mas ao mesmo tempo ela já não é muito chegada na agenda LGTV, também não é muito chegada na imigração desenfreada. É só uma coisinha ou outra que ela acaba votando para um lado ali. E quando tu vai ver também a esquerda deles não tem absolutamente nada a ver com a esquerda brasileira. É muito mais ali uma centro-esquerda do que qualquer coisa, que ainda tem vários resquícios conservadores. Enfim, o vídeo não é sobre definições políticas. A questão é, uma mina que põe lá esquerda no perfil dela lá fora, mano, dá nada. Tu sai de boa, normal. Mas no Brasil, a mina botou esquerda no perfil dela, meu irmão, pode se preparar que vai ser uma mala do cacete, uma mala sem alça. Porque o Brasil ainda vive esse clima de tensão política e social. Então a mina vai fazer questão de ressaltar os pontos políticos dela, o que ela acredita, o que ela gosta, o que ela não gosta. Vai querer saber em quem você votou. E aí entra nessa, né, que muitas vezes é que nem eu falei, né? O cara acha que ou tu é fervoroso pelo time A ou fervoroso pelo time B. E muitas dessas gurias também têm essa mesma ideia. Como assim você não participou da passeata de não sei o quê? Você é apoiador do outro lado? Cara, tô nem sabendo dessa passeata, tô nem sabendo quem é contra e nem sabendo quem é a favor. Eu só não ligo pra esse assunto. Então assim, eu já vejo, eu já sei que eu não vou ter saco. Eu já sei que vai ser uma encheção de saco do caramba e eu já passo pro lado, cara. São insuportáveis. Não dá.
Do mesmo jeito também que esses tiozão boomer aí, bolsonarista de grupinho de Zap Zap, também são chato pra caramba. Esse motorista de Uber usou todos os clichês na conversa. Ele falou, ó, eu tenho informações aí verdadeiras. Aí eu, nossa senhora, o motorista de Uber tem as informações aí que, nossa, são sigilosas. Eu, é mesmo? Ele, não, porque eu tenho aí uns contatos quentes aí, ó. Quente de verdade. Tem um amigo aí que é Polícia Federal. E ele falou que na época lá da eleição, o Biden e não sei o quê, e falou, vocês controlam o exército aí do Brasil, que se vocês intervirem eu vou invadir o seu país com tudo. Falou isso aí. Eu, entendi. Aí quem te contou? O meu amigo que é da Polícia Federal, não sei o quê. Tem um amigo aí do quartel também. Eu falei, legal. Um amigo do quartel. Deixa eu, deixa eu ficar quietinho aqui e nem vou contar para ele que metade dos meus amigos são oficiais porque eu também sou ex-militar, né? Eu falei, não, é mesmo, é. E tipo assim, eu não ouvi, né, de nenhum amigo oficial qualquer coisa do tipo, mas o motorista de Uber, esse cara aí ouviu tudo. Aí fica nessas neuras, entra num grupo novo, aí passa uma notícia lá, aí vai um cara que fala que é da ABIN, outro cara que é PF, e aí fica nessa de achar que tem uma grande relevância política, quando que no final é só um tiozão alienado num grupinho de Zap Zap. E do outro lado também, você vê esse pessoal aí que tá aí 300 anos numa faculdade federal, morando na casa do pai e da mãe, não produz absolutamente nada. Esses dias aí nessa mesma cidade, eu tava numa cafeteria, né, que eu tinha acabado de chegar, eu tinha uma consulta, aí eu falei, cara, eu vou almoçar, vou tomar um café e marcar um 10 aí na padaria, até da hora da consulta, e ligar o computador no Wi-Fi e tal, pegar ali para trabalhar um pouco. E tava eu lá fazendo thumbnail pro YouTube, né, que são essas capas aqui que vocês vê do canal aqui. E aí eu vi que tinha um intelectualzinho de esquerda, né? Um esquerdomacho e tal, desconstruído, parecia, né, a galera ali que joga do outro lado, né? A galera aí meio tricolor aí, enfim, fica zoeira aí, mas aí o cara assim começou a debater com os amigos, olha que papo mala, né, velho? O problema das distorções da questão de projeção de mercado contra projeção de Peters. Ele nem soube citar os nomes, não, tá? Sou eu que estou citando. Ele falou dos mapas que a gente vê nas escolas versus o tamanho verdadeiro. Aí começou a mostrar no aplicativozinho lá, se você arrastar para baixo, você pega a Rússia lá de cima e arrasta para baixo, aí tu vai ver meio que o verdadeiro tamanho. Aí começou, nossa, veja como nós somos mais relevantes do que a gente pensa que é. Olha como a África é gigante, é magnífica. Aí é mais um argumento contra para mim, né? Porque quando você descobre que a África é muito maior do que é, fica até pior para eles, né? Porque fala, pô, o continente é 2 vezes maior do que eu pensava e é ruim desse jeito? Porra, mano. Metade da terra do planeta é de vocês, vocês não conseguem fazer nada aí, caramba. Pô, fica até pior, né? Mas ele achou que era um grande argumento. Aí ficou nesse papinho e tal, meio que essa parada aí que eu já citei aqui no canal, né? Uma espécie de um ultranacionalismo que a esquerda desenvolveu no Brasil, né? É engraçado que até um tempo atrás a esquerda metia pau em tudo do Brasil, né? Tanto é que esses cantores aí dos anos 70 todos foram morar fora. Aí agora eles têm essa forçação de barra para romantizar a favela. Aí todos eles ficam ouvindo esses sambinhas antigos, ficam carregando uns vinil aí de MPB dos anos 70, 80 numa eco bag, aí bonezinho do MST, mano, da CUT, que negócio esquisito, né? Aí o cara começou assim com esses discursinhos que é puramente repetição, não é um pensamento próprio, né? É só performance ali. Inclusive eu vou fazer, né, um vídeo sobre o homem performativo e também sobre o feminismo performativo também. E aí o cara tá só performando, performando, performando. Só falando aquilo
que ele acredita que ele tem que falar para ser visto de tal forma, para ser aceito. Aí no final ele começou a querer falar sobre inteligência artificial. E ali ele tentou elaborar um argumento próximo, um argumento próprio. E o cara começou a parecer a Dilma. Agora tem também a versão lá nos Estados Unidos, né? A mulher lá da militância do pessoal da Somália, né? Que ela lançou lá, né? Ser um somali não é só arroz com banana. Ser um somali é muito mais que isso. Não dá para definir Somália assim, porque Somali, arroz com banana. Foi um negócio muito Dilma Rousseff lá, armazenando, né, o vento e qualquer coisa do tipo. Enfim. E aí o cara começou a se embananar todo, tentando filosofar sobre inteligência artificial, que isso não existe. O que é inteligência artificial? É um computador soltando palavras aleatórias baseadas numa programação. Quanto de dinheiro que esse cara faz por mês com AI, né? Então cala a boca, porque aqui tem gente que faz dinheiro com AI. Aqui tem gente que está usando isso para ser produtivo e para crescer. E o cara lá bostejando no meio dos amigos dele, ninguém tinha resposta, e de repente levantou todo mundo e foi embora. Mas o engraçado é que esse pessoal luta contra o capitalismo num restaurante caro, né? Ah, Caio, mas você estava lá. Eu sou capitalista, meu amigo. Sou dono de empresa, sou capitalista, adoro dinheiro e trabalho para isso. E é engraçado que, pelo papo deles ali, eu vi que era tudo meio que esse pessoal acadêmico, né? Então, assim, né? Da onde que tá vindo o dinheirinho, né? Papai. E aí você vê que é uma mala, entendeu? Mala de tudo. O cara fica ali meia hora performando. Ao invés de falar, ei, viado, ei, o que tu fez fim de semana? Tua mãe como é que tá? Teu pai como é que tá? E o teu irmão? E a tua ex? Superou? Entendeu? Então, ao invés do cara falar de algo que vai ter relevância, não, performou. É um saco militância de esquerda. E é um saco tiozão bolsonarista também. E parece que, assim, nos outros países, a proporção de gente que sabe, ou o tiozão do Zap Zap, ou esses homens aí performativos aí da esquerda, é baixa. Mas no Brasil tá alta. Tá alta essa porcentagem. Então os caras acham que o mundo gira em torno disso, que tá todo mundo ligado com isso. Aí a menina que tu vai sair, pô, é militante pra caramba. Aí o cara tem que aprender a performar se ele quiser pegar essas minas. Mas mal sabe ele que é uma furada, tá? Porque, primeiro, que essas minas aí muito militantes, cara, geralmente elas não gostam tanto assim de homem, tá? Tem uma libido muito baixa, são chatas pra caralho. Você consegue ver uma pessoa chata dessa, cheia de regrinhas, cheia de não me toque, como uma pessoa que tu quer levar pra cama? Mano, eu quero levar pra cama uma menina que o papo tá fluindo, tá gostoso, tá com um flerte legal, tá encostando já mãozinha ali no meu braço, aquela olhadinha ali um pouco mais demorada. É essa aí que eu quero trazer. Eu queria trazer a menina que é cheia de regrinha. Pô, essa menina aí vai deitar na cama. Aí não pode isso, aí não pode aquilo. Desse jeito eu não quero, desse jeito eu não pode. Tem que pedir permissão. Ah, mas não sei o que. Pô, aqui, entendeu? Nem quero, tá maluco. E os caras aprendem a performar para falar tudo que elas querem ouvir para tentar pegar uma migalha delas, né? Só que aí quando vai ver essas meninas aí, às vezes já até meio a meio, às vezes é uma libido baixa pra caramba. E o engraçado é que quando o cara vira esse desconstruidão completo, né, o feminista, esquerdo macho que fala todas as frases de empoderamento que elas falam e não sei o que, quando chega nesse ponto, elas não têm atração pelo cara. O cara fica anos performando para no final não sobrar migalha nenhuma. Esse ambiente é um ambiente doido, galera. E assim, podendo sair disso aí, cara, é a melhor coisa que pode fazer, entendeu? Eu sou muito sem saco pro Brasil, sempre fui. Não, depois você saiu. Não, eu saí por não ter saco pro Brasil. Não saí para ganhar dinheiro, porque a minha empresa está no Brasil até hoje, atendendo clientes brasileiros, vendendo para brasileiros. Não foi por dinheiro, já estava muito bem financeiramente, por isso que eu consegui sair, por estar bem financeiramente. Foi puramente por questão de não gostar. Questão cultural, questão aí também. Até essa parada assim, de violência do Brasil eu já tinha resolvido há muito tempo, porque eu já tinha me mudado
para o sul do Brasil muito antes de eu ter saído do Brasil, então já tinha reduzido muito esses riscos, né? Porque sempre morei ali em cidades, desde que eu fui para o sul, sempre morei em cidades muito tranquilas, então isso aí eu consegui filtrar bem, mas ainda assim não é nível Europa também não. Inclusive sobre essa questão de sair do Brasil, no produto que eu estou fazendo com o Coruja sobre as três liberdades, liberdade emocional, financeira e geográfica, na parte da geográfica, cara, vai ter ali diversas formas que vocês vão aprender com a gente de como sair do Brasil. Como estudante, como trabalhador, através do negócio que você tem, ou até mesmo a questão de cidadania por descendência, que muitas vezes o pessoal não entende como é, ou até mesmo como turista, né? Que também tem como, tem jeito de você fazer isso também. Você vai descobrir que tem vários países aí que as portas estão bem abertas, outros que não é que a porta está escancarada, mas é só você dar dois toquinhos ali na porta que já vão abrir para você. Você vai aprender também como juntar tudo isso, né, da liberdade emocional, financeira e geográfica, para ter uma vida livre como um todo. Até mesmo a questão de você ter negócio próprio, gerar renda pela internet, criar uma estrutura de negócios tranquila de você ter, mesmo com todos os problemas do Brasil. A gente vai ensinar tudo isso para vocês, tá? Então, se vocês tiverem interesse em sair dessa doideira que é o Brasil, tem aí um produto que vai sair comecinho de fevereiro. E quem tiver no grupo vai ter acesso ao desconto no dia do lançamento. O link para você entrar no grupo está na descrição do vídeo, no comentário fixado no topo. E no mais, até o próximo vídeo.